Oi pessoal, meu nome é Areta. Eu vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com a síndrome do pânico. Essa é a segunda vez que eu tenho a síndrome do pânico. Eu tive quando eu tinha 13 anos e agora em janeiro desse ano ela retornou. O que eu senti? Eu senti taquicardia, tremores, medo, assim, inespecífico, sem saber do que e de tudo, suor excessivo, tontura, falta de ar, pressão na cabeça, falta de apetite e sensação de desmaio. Esse, quando voltou, foram sintomas que eu senti, assim, na primeira crise desse ano. Depois, eu comecei um tratamento com psicólogo, e aí vieram outros sintomas que ele tinha dito que poderia acontecer. E aí eu senti muita coisa diferente. Às vezes dava a impressão que tinha alguma coisa escorrendo na cabeça. Sensação de que eu estava perdendo os sentidos, mas era de uma forma diferente, como se tivesse uma nuvem, tipo, ficava tudo branco, em vez de ficar tudo preto, ficava tudo branco e parecia que eu estava perdendo os sentidos. Mas aí eu fiz um exercício de respiração e passou. E aí eu vi que era mais um sintoma diferente daqueles que eu já conhecia da síndrome do pânico. Tinha muito pensamento ruim, pensava coisa ruim o dia inteiro, tragédia, que eu não ia melhorar, que isso, sei lá, que era o fim da minha vida, sabe? Que eu não ia conseguir viver com isso, que eu tava ficando louca, tinha muito pensamento que eu tava ficando louca. Que mais? Gente, é tanta coisa assim que me aconteceu, de sensações que eu tive dessa vez, mas graças a Deus está passando. Como tratamento, eu faço acompanhamento com um psicólogo, faço acupuntura e tomo remédio homeopático. E também eu procuro saber mais assim, sobre o assunto na internet, vejo palestra, essas coisas que me ajudaram muito. Dos sintomas, assim, falando um pouco mais dos sintomas, toda vez que me dava qualquer coisa, eu achava que eu estava morrendo, que eu ia morrer, que é a sensação de morte, né? E aí eu aprendi com um psicólogo e pesquisando também na internet que isso não é uma doença que vai me matar, não é algo que vai me matar. Então esse foi o primeiro pensamento que eu coloquei na minha cabeça, assim, que fixar bem, para eu perder um pouco desse medo toda vez que eu tinha crise, né? E aí melhorou bem toda vez que eu tinha crise. Eu sabia que por mais ruins que eram os sintomas, não ia passar daquilo, que aquilo eu tinha que tentar me acalmar para que aquilo passasse. E assim eu venho fazendo desde que eu comecei o tratamento, que já fazem 6 meses. Então é assim, gente, como eu disse, é a segunda vez que eu tenho a síndrome do pânico. Eu fiquei no intervalo, né, que eu deixei de ter, não sei se curou, que ficou de forma latente. Eu tive quando eu tinha 13 anos, eu não sei dizer quanto tempo ela durou, mas eu lembro que eu passava mal e só passava mal quando lembrava dela. E aí eu percebi que era coisa da minha cabeça e coloquei isso na minha cabeça, mesmo porque naquela época não se falava de síndrome do pânico. Então foi assim que eu fiz o meu tratamento. Falava que era coisa da minha cabeça, enfiei isso na minha cabeça até o dia que ela sumiu. E assim, nesse intervalo de lá pra cá, eu vivi muito bem, gente. Eu nem lembrava que eu tinha tido síndrome do pânico, não me lembrava dos sintomas, não me lembrava de nada. Vivia absolutamente bem. Então, assim, eu não sei, como eu disse, se houve a cura ou se ela ficou latente. Eu só sei que eu venci uma vez. E por que eu não vou vencer a outra? Então, isso muitas vezes me leva que eu não tenha mais esse tipo de pensamento, sabe? Porque eu mesma posso tirar de exemplo. Se eu já tive uma vez, por que eu não vou vencer a segunda vez? Então, eu também queria falar, assim, tem muita gente que não conhece síndrome do pânico, ou às vezes você comenta, eu tenho síndrome do pânico, a pessoa, imagina, isso é frescura e tal, e não sabe nada do assunto. Então, assim, gente,
tem muita gente ignorante no mundo ainda, tem tanto conhecimento, conhecimento aberto aí para quem quiser, só basta alguns cliques para a gente poder ter as informações que a gente precisa, mas infelizmente a gente ainda tem muita gente ignorante no mundo, não se abalem por isso. Às vezes na própria família mesmo, tem gente que não tem paciência para lidar com isso. Graças a Deus, assim, minha mãe e meu pai não tinham muita paciência, mas eu tenho uma irmã que ela também tem a síndrome do pânico, só que o dela faz já bastante tempo que ela tem, há 17 anos, e ela começou o tratamento, eu acredito que tem uns 2 anos mais ou menos, e ela está muito bem, já sai na rua normalmente, até viajar, ela já viajou, já foi para Bahia. Então, assim, independente do tempo que você esteja passando por esse problema, se sua crise começou ontem ou se começou há 10 anos atrás, não desista, gente, não desiste não, porque é possível sim a melhora ou a cura. Procure sempre conversar com gente que tem síndrome do pânico ou que já tenha tido, porque isso muitas vezes me tranquilizou, pelo fato da minha irmã ter, às vezes eu tinha alguns sintomas que me deixavam um pouco mais insegura, eu ligava para ela e falava, olha, eu estou sentindo isso, isso, isso. Você já teve isso? E ela falava, eu já tive. Então aí na mesma hora eu me tranquilizava. Ou até mesmo pela internet, gente, nem precisa conhecer, assim, a pessoa. Troca de experiência é muito, muito válido. Eu conheci uma moça através da comunidade de síndrome do pânico do Facebook, e a gente tem conversado bastante, e várias vezes, assim, eu conversando com ela, tive crise, ou estava triste, ou desesperançosa, e melhorou. Sabe, a gente conversando, é uma troca de experiência, e isso traz conforto, traz um pouco mais de segurança. É muito bom conversar com essas pessoas que que tenham passado as mesmas coisas que a gente passa. A gente vai perdendo medo dessas coisas. Então, assim, gente, queria falar pra vocês não desistirem, que nós somos muito, muito maiores do que tudo isso que tem acontecido com a gente. Quando você acordar, em vez de perceber que você tá ruim, que você não tá tão bem, fala ao contrário. Não, hoje meu dia vai ser ótimo, hoje meu dia vai ser lindo, hoje tem vários planos pro meu dia, sabe? Já tinha algum tempo que eu já tinha até, assim, um pouco desesperançosa, como às vezes acontece, geralmente depois das crises. Mas, sabe, gente, esses dias eu assisti algumas palestras e isso tem me feito, assim, muito bem, fez com que eu me sentisse muito melhor. Então, assim, eu tô vendo que estão surgindo novos sonhos. Toda vez que eu tô triste, eu coloco uma música bem, bem animada, e isso me anima bastante, faz com que minha cabeça desprenda de qualquer pensamento negativo, e aí eu fico viajando, sabe? É muito legal. Então, essas coisas têm me colocado pra cima, assim, e têm deixado meus dias muito mais tranquilos do que foram algum tempo atrás. Então, assim, coloca na sua cabeça que você é a pessoa mais importante do mundo nesse momento, que você tem que cuidar de você, que você não pode desistir de você. Porque quem é que vai editar a sua vida, afinal? É você ou é a síndrome do pânico? Quem vai viver a sua vida por você? É você ou é a síndrome do pânico? Então, a minha sou eu. Ela não manda mais em mim. Eu ainda tenho pouquinhas crises assim, mas mesmo assim, quando tenho, eu consigo dominá-las. Porque eu não deixo ela ser maior do que eu. A gente tem que ser forte em relação a isso. No começo é difícil, gente, mas é como uma manivela. Você começa a dar a primeira rodada, dá a segunda, e aí conforme a força, ela já roda sozinha. Então, assim, é um negócio que a gente tem que colocar em prática todos os dias, o pensamento positivo, a positividade de achar que a gente não vai se curar. Isso é mentira, eu tiro por mim mesma. Às vezes eu falo, mas depois que tem alguma crise, mas nunca isso vai me deixar. Vai sim, porque eu já venci uma vez. Quem é que vai dizer pra mim que eu não vou vencer outra síndrome do pânico? Ela vai dizer pra mim que eu não vou mais ser feliz? Ela vai dizer pra mim que eu não ter mais paz? Não, senhor, não, senhora.
quem vai dizer isso sou eu, porque eu sou maior que tudo isso, eu sou maior do que meus problemas, eu me quero feliz, eu me amo, eu sou a pessoa mais importante do mundo. Então, assim, se apeguem nisso, se apeguem em Deus, cada um na sua fé, façam suas orações, suas preces, seus pedidos, gente, mas não desiste, porque tem cura sim, e a gente vai conseguir, tá bom? Eu só queria deixar uma sugestão aqui também. Eu vi primeiro o vídeo do Anselmo, que ele colocou, e depois uma outra pessoa que também colocou um vídeo. Conforme você for ver na sua melhora, vamos colocar esses vídeos pessoal aqui do nosso grupo da Síndrome do Pânico assistir, para ver que também, eles também podem. Que independente do tempo que eles tenham a Síndrome do Pânico, é possível sim viver bem. Vamos incentivar isso para trazer um pouco mais de conforto para as pessoas e elas se incentivarem, se sentirem incentivadas com isso, tá bom? Então um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.